Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, professor Edmar, e hoje a gente vai estar gravando um vídeo rapidinho aqui para vocês falando sobre frações. Vamos falar aqui sobre definição e operações de frações. Então vamos começar abordando esse tópico que está muito presente, que está sempre estando contemplados em vários tópicos, várias disciplinas, chamado de frações. Para falar sobre frações, a gente vai colocar uma introdução, vamos colocar aqui uma representação que eu vou chamar de um A sobre B, uma escrita simbólica genérica para a questão de frações. Então esse A é a posição que a gente chama de numerador e o Bzinho é a posição que a gente chama de denominador. Então, uma base inicial sobre duas respectivas frações. A posição do numerador, Bzinho, posição do denominador. Só lembrando que o nosso denominador, o nosso Bzinho, ele precisa ser diferente de zero aí em operações que a gente vai estar fazendo, uma vez que eu não tenho, no sentido maior da palavra, nesse âmbito que a gente está, a possibilidade de dividir por zero. Então o nosso Bzinho vai ser diferente de zero. Um exemplo numérico, para que a gente compreenda, pessoal, 2 dividido por 3, 2 terços, o 2 é o numerador e o 3 é o denominador, certo? Outro exemplo, que eu vou colocar logo na sequência aqui, é o 4 nonos. 4 nonos, 4 numerador e 9 denominador. E aí eu já coloquei esta situação de propósito para vocês. Quando a gente começa a falar aqui sobre essa questão inicial, antes de falar sobre operações, é importante que a gente já especifique a questão de frações equivalentes, pessoal. Rapidinho, sucinto e objetivo. Pensa aqui comigo, ó. Essa primeira fração que eu estava colocando para vocês é o 2 terços. Se eu multiplicar esse numerador pelo número 2, 2 vezes 2, 4, professor. Se eu multiplicar o denominador por 2, 3 vezes 2 daria 6. Então eu vou já aproveitar e colocar no lugar do 4 nonos essa fração que será 4 sextos. Professor, tem alguma relação, tem alguma equivalência entre essas duas frações? Tem. Perceba que eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Então quer dizer que a fração 2 terços e a fração 4 sextos são frações que a gente chama de equivalentes. Se você dividir o número 2 pelo número 3, se você dividir o número 4 pelo número 6, o quociente, o resultado dessa divisão será exatamente o mesmo. Isso é importante a gente tocar no assunto, você deve se recordar quando você estava estudando sobre frações na forma irredutível. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, 5 dividido por 25, 5 25avos. Eu tenho uma outra fração que é equivalente a essa. Por exemplo, pessoal, se eu simplificar, se eu dividir o número 5 pelo próprio 5, e se eu dividir o 25 por 5 também, eu vou ter aqui um resultado que vai ser 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. Então quer dizer que a fração 1/5 e a fração 5 sobre 25, 5 25avos, são frações equivalentes? São, certo? Aqui é importante ressaltar para você essa operação. Perceba que nesse primeiro exemplo, no 2 terços e no 4 sextos, eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Nesse segundo exemplo, 5 sobre 25, eu dividi o numerador por 5 e o denominador também por 5, certo? Então são situações que eu estou escrevendo as frações de uma maneira diferente, porém são exatamente, entendeu? Mesmos valores. A divisão de 5 por 25 e a divisão de 1/5 são exatamente os mesmos. Por que é importante a gente falar disso para você? Porque às vezes você está resolvendo um exercício, por exemplo, da sua atividade de estudo, da sua prova, e é uma atividade ou é uma questão que ela é objetiva, com alternativas A, B, C, D e E, por exemplo. E você está resolvendo e você chega lá numa resposta como essa daqui, pessoal. Você chega num valor que é lá, por exemplo, vamos pegar um outro caso aqui, 2 sobre 12, 2 dozeavos, na operação que você estava fazendo. E você não vai encontrar nas alternativas uma opção dessa, 2 dividido por 12, 2 dozeavos, porque a gente vai fazer essa simplificação aqui, ó. Vou dividir o numerador por 2 e o denominador por 2, a nossa fração vai ser 2 dividido por 2 dá 1, 12 dividido por 2 dá 6, ou seja, 1/6. Aí 1/6 vai ser a alternativa que vai estar para você preencher.
Então, sobre fração equivalente, sobre a introdução de fração, é isso, bem inicial para você compreender essa questão de frações equivalentes e de numerador e denominador, que vai ser de extrema importância, que a gente vai estar abordando agora em próximos vídeos, que serão sobre operações com frações, certo? Então, obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Olá! Gostaram dos vídeos? Agregou no seu aprendizado? Para assistir novamente, clique na imagem ao lado. Agora, se você quiser dar continuidade nos seus estudos, clique na imagem ao lado.